Fala galerinha do nono ano do Colégio Curso Universo, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, presente com vocês, professor Pedro Henrique, professor de História. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola, tá? Espero que vocês tenham todos aí, tiveram todos aí uma boa semana, tá? E um excelente final de semana aí que já está chegando, beleza? Então, pessoal, como sempre, a gente vem trabalhando aí, seguindo a linha do livro de vocês, tá? Eu venho sempre enfatizando isso, porque tem muita gente que fala às vezes que o professor não está seguindo o livro, ou que o professor deixa o livro de lado, que o professor não passa as atividades. Então desde o começo eu estou falando para vocês que a nossa linha de raciocínio, o nosso trilho, o nosso caminhar é justamente aí a perspectiva do livro, tá? Então tudo que o livro aborda, a gente traz aqui numa perspectiva mais interessante, tá? Através de várias curiosidades e elementos principais e particularidades a mais, tá? Que complementam a base do livro, porque o livro ele serve de base, tá? Ele serve aí como um alicerce para a gente seguir o nosso caminhar aí historiográfico, beleza? Então, pessoal, dito isso, lembrando a vocês que a gente está falando agora dentro de história, mais específico agora, história do Brasil, tá? Então, nas primeiras semanas, quando eu peguei aula com vocês, então a gente trabalhou ali aquela parte do pós Primeira Guerra Mundial, então a gente estava falando especificamente sobre a questão da Europa, tá? Como as potências naquele período, eles começaram a passar por várias modificações nesse período pós-guerra, esse período entre guerras, porque já já a gente vai começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? E agora, nessas últimas semanas, a gente veio para um lado mais nacional, tá? A gente trabalhou aí a perspectiva em relação à história do Brasil nesse contexto de década de 20 e a ascensão da década de 30, tá? Então a gente viu na primeira aula sobre o fim da República, tá? Que é justamente ali a República Oligárquica que a gente trabalhou com você, que eu trabalhei com vocês. Então a gente viu ali a parte do cangaço, a gente viu sobre a economia, a questão do próprio café, tá? Um pequeno surto industrial que teve naquele período. A gente viu ali vários movimentos sociais, tá? Que culminaram com várias modificações naquele período, tá? Como Coluna Prestes e tenentismo, tá? Entre vários outros que o livro de vocês aborda e que a gente trabalhou em últimas aulas, tá? Então eu digo isso para a gente fazer um panorama, um contexto daqueles assuntos que a gente trabalhou, tá? Quem ainda não assistiu às últimas aulas, volta aí alguns vídeos, tá? No canal da escola, aí na playlist de vocês, tá tudo aí detalhado, tudo tranquilo, tá? Então a gente começou a fazer esse panorama de Vargas, tá? Lembrando que esse assunto de história de vocês é o mesmo do que o pessoal tá vendo no terceiro ano, tá? Que é justamente ali a parte da República Nova, tá? Essa nova república que vem com uma democracia diferente, que vem com várias perspectivas diferentes, beleza? Então na primeira aula a gente viu sobre a Revolução de 30, e a gente viu como Vargas ele se acende, ele chega no poder, e a gente viu também o governo provisório, tá? Então lembrando que foi ali de 1930 a 1934, onde o elemento principal daquele período era justamente ali a centralização de Vargas em torno aí de vários poderes em suas próprias mãos, tá? Com a atuação dos interventores e várias conquistas que ele fez ali naquele momento, beleza? Na última aula a gente viu a segunda parte do governo que se chama o governo constitucional, tá? Que já é outro período e são outras características, tá? Que foi justamente que a gente viu de 34 a 37, com questões políticas mais efervescentes, tá? E a gente viu também até a culminância ali de uma nova Constituição que trouxe uma modificação em todas as estruturas da parte do Brasil, tá? Seja ela política, social e econômica, e a gente viu que o Brasil ele estava ganhando um novo mecanismo político naquele momento ali a partir de 34. Beleza? Então, ainda dentro da era Vargas tem o último período do governo, que é o que chama Estado Novo, tá? Que é justamente a ditadura, e é onde a gente vai começar a falar hoje e vai concluir essa parte da ditadura hoje mesmo, tá? Então, lembrando, fazendo um panorama aí para vocês, a era Vargas, justamente esse nome era, tá? Essa grande extensão aí de tempo, esse grande período, justamente aí durante 15 anos, onde o líder político, onde o governante aí do Brasil naquele momento, Getúlio Vargas, ele ascendeu durante a Revolução de 1930, ele se perpetuou no poder até 1945, só que em três fases diferentes, tá? Governo provisório, constitucional e o Estado Novo, tá? Vocês não podem esquecer essas questões aí importantes dentro da era Vargas, beleza? Então aqui a gente fez nesse começo aqui de aula uma introdução
mostrando aí um panorama, refletindo sobre as questões principais que a gente já trabalhou, tá? Então aqui tá praticamente o mesmo slide, tá? Aqui tá o slide da era Vargas completa, então a gente viu justamente essa parte de toda a introdução, governo provisório, 30 a 34, a parte da Revolução Constitucionalista de 32, a gente viu ali São Paulo querendo tomar o poder, lembra lá que São Paulo tinha uma oligarquia, tinha uma elite econômica muito forte, tá? E ela fazia ali a chamada política do café com leite antes da ascensão de Getúlio Vargas no poder, beleza? Ela se alternava ali junto com Minas Gerais e colocava ali um político do seu estado específico no poder e assim tinha vários benefícios e privilégios para cada estado, beleza? Então Getúlio Vargas chegou justamente para poder quebrar e romper com esse sistema, tá? Que acontecia através dessas estratégias políticas entre governadores, entre o próprio presidente, entre os coronéis, tá? E assim tinha toda a política ali de fraudes, tá? Que acontecia na chamada República Oligárquica, beleza? Então passando, pessoal, a gente viu tudo isso, tá? Viu a Constituição de 34, onde tinha aí várias questões específicas para aquele momento. Um destaque aqui foi justamente a parte do voto feminino que a gente viu, tá? Então era uma estratégia onde Vargas ele colocou ali em relação à parte trabalhista também, que vai se acender principalmente e tem uma legalização a partir do Estado Novo, que é o que a gente vai ver hoje, tranquilo? Então aqui 34 a gente já viu também governo constitucional, duas partes políticas que brigavam naquele momento, uma briga, uma desavença, uma contraposição muito importante dentro do governo constitucional, que é a A e B, de caráter conservador e com várias alianças em relação àquilo que acontecia no mundo fora, no mundo internacional, que era justamente a ascensão de regimes totalitários, tá? E tinha a Aliança Nacional Libertadora, tá? Chamada ANL, com a questão aí mais de esquerda, combatendo aquilo que a parte da A e B pregava, beleza? Então o Brasil político naquele momento ele estava se dividindo dessa forma, tá? Entre a ANL e a A e B, tranquilo? Lembrando a vocês que Getúlio Vargas ele era um cara que eu sempre falei isso aqui para vocês que tinha um equilíbrio entre as diversas camadas em que ele governava, tá? Então, e tanto ele estava do lado da ANL, tanto da AIB, até porque ele tinha uma semelhança muito com a AIB, porque ele achava até bonito, tá? Ele gostava daqueles regimes totalitários que aconteciam lá na Europa, tá? Particularmente aí falando de Alemanha e de Itália, tranquilo? Então, passando aqui para vocês constitucional ainda que a gente viu e a gente acabou na última aula falando justamente dessa parte da intentona comunista e o plano Cohen. Então só para lembrar vocês que a intentona comunista foi uma tentativa aí de golpe pela ANL, onde Getúlio Vargas junto com seus aliados desarticulou e acabou com uma forma muito rápida, tá? Até porque essa intentona comunista os comunistas que tentavam tomar o poder naquele período eram muito poucos, tá? Eles não tinham uma aliança nenhuma, eles não tinham uma articulação com classes sociais, era um grupo de pessoas ali mísero que não tinha condições de tomar o poder, tá? Então a desarticulação, tá? A quebra, o rompimento que Vargas fez dentro com seus aliados ali militares contra essa intentona comunista foi de uma forma muito rápida, tá? E muito eficaz. Só que teve também o chamado Plano Cohen, tá? Que foi, como eu coloquei lá embaixo, a gente explicou na última aula. Quem não assistiu, volta lá vendo sobre o governo constitucional. Aqui a introdução a gente tá justamente resgatando aqueles conceitos que a gente aprendeu, tá? Então, o Plano Cohen foi um projeto forjado pelos integralistas, tá? Ou seja, pela A e B, aquele partido político de caráter ali fascista, tá? Que tinha todo um caráter conservador, beleza? Então foi feito aí em torno também de várias estratégias de Getúlio Vargas, onde queria colocar ali uma emergência ali dentro do cenário brasileiro. Por quê? Porque o pessoal temia, morria de medo ali de comunista, tá? É o perigo vermelho, lembra lá da União Soviética, tá? Lembra daquele período que estava dominando ali no que viria a ser depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Então o pessoal quando falava em comunista aqui, o pessoal ficava com medo, tá? Então
Esse plano Cohen foi justamente esse projeto da AIB com Getúlio Vargas, tá? Para Getúlio Vargas dizer, ó, pessoal, os comunistas estão querendo tomar o poder aqui novamente e eu vou agir e eu vou implantar uma ditadura aqui e vou permanecer no poder durante mais algum tempo, tá? E foi isso que ele fez. Ele disse que estava tendo um ataque comunista aqui no Brasil sem ter, tá? Não pode esquecer disso. Isso foi um plano inventado. Ele forjou essa estratégia para se manter aí, se perpetuar no poder. Não podem esquecer disso, tá? Intentando a comunista, houve, professor? Sim, houve. Eles tentaram, tá? E foi uma maneira sufocada ali de uma forma muito rápida, mas o plano Cohen foi um plano forjado aí pela IB junto com Getúlio Vargas. Tranquilo? E passando, pessoal, aqui a gente viu nas últimas aulas e agora falando especificamente sobre a nossa aula de hoje, que é sobre a última parte do governo. Então, a partir do plano Cohen, Getúlio Vargas ele vai se perpetuar no poder, tá? Isso em 37 e aí tem uma nova fase do governo dentro da era Vargas que se chama Estado Novo, ou seja, o Estado brasileiro ele estava ganhando um novo caráter e esse caráter era um caráter ditatorial, tá? É o que a gente vai ver agora, tranquilo? Então, passando aqui para vocês, ó, lá em cima, o Estado Novo não pode esquecer ali a parte da data, tá muito importante. Por quê? Porque quando eu for colocar alguma questão para vocês, um exemplo, eu vou colocar lá, de acordo com a Era Vargas, especificamente falando sobre os anos de 1930 a 1934. Tranquilo? É assinale a alternativa correta. 1930 a 1934 foi que período? Governo provisório, tá? Então foi completamente diferente do Estado Novo, que é o que a gente está vendo agora. Sim, são particularidades de cada governo, tá? Então por isso que a data é muito importante nessas questões. Você tem que se situar, tá? Nessa parte das datas, os anos aí eles mudam e é claro que toda a política governamental de Vargas ele mudou de acordo com a fase do governo. Tranquilo? Então não esqueçam, beleza? Então vão anotando aí no livro de vocês, tá? Essa parte específica do Estado Novo começa na página 29, beleza? Vai de 29 a 38, que é o que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Então, página 29. Então, vamos lá. Estado Novo, pessoal. O Estado Novo teve início no dia 10 de novembro de 1937, com um golpe liderado por Getúlio Vargas. Com o golpe, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais foram fechadas e impostas uma nova Constituição. Lembra que em 1934, por conta ali da insatisfação de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 32, Vargas ele tinha feito uma Constituição, tá? E quando chega aqui em 37, ele rasga essa Constituição que ele tinha feito em 34 e aí ele coloca outra, mais uma Constituição ditatorial, tá? De acordo com a ditadura que ele estava implantando naquele momento e como vocês viram ali, com esse golpe que ele deu no Brasil, o Congresso, as assembleias, as câmaras foram todas fechadas, ou seja, a base política, os partidos que tinham autonomia naquele período, tá? Todos a parte ali, principalmente contra Vargas, eles foram fechados, tá? E Vargas tinha todo um poder ali nas suas mãos, junto com os militares, e ele estava fazendo aquilo que ele queria naquele momento, beleza? Então, vou ler aqui para vocês as seguintes transformações a partir desse período. Já falei para vocês que ele fechou o Senado e a Câmara dos Deputados, aí em cima, suspendeu os direitos constitucionais, ou seja, quais são os direitos constitucionais? Liberdade, tá? Liberdade de expressão, liberdade de propaganda, liberdade até de locomoção. Nem todo mundo poderia sair assim, ou do Brasil, ou entrar no Brasil, ou se transferir aí de vários estados, a mercadoria e tudo mais. Ele, até nessa parte ele teve toda uma centralização, uma limitação, tá? Extinguiu os partidos políticos nesse período, outorgou uma nova constituição, que é justamente essa constituição que eu vou passando aqui para vocês, ó, lá em cima, Constituição de 37, que se chama polaca, tá? Polaca justamente ali porque ela tinha um sinônimo, tá? Ela tinha ali um apreço, justamente pela Constituição autoritária lá da Polônia, tá? Falando de Vargas ali, ele viu e ele colocou vários adereços dessa Constituição da Polônia aqui, por isso que ela ganhou esse nome, esse título de polaca, beleza? Voltando, antes de falar da imagem, deixa eu completar aqui. Então, essa nova Constituição, ela também proibiu as greves, tá, nesse período, até porque os partidos políticos e os sindicatos, eles, né, já não estavam mais funcionando normal, é uma ditadura, lembra disso, tá?
eles afirmaram o nacionalismo, que é nacionalismo a gente já trabalhou, é justamente aquele sentimento e aquela afirmação de você ser pertencente ali à sua própria pátria, tá? Aos recursos dela, e você fazer ter todo um privilégio e um sentimento em busca ali da sua própria nação, tá? Então esse sentimento do nacionalismo e esse sentimento nacionalista exacerbado que aconteceu lá na Europa foi justamente um dos fatores que ocasionou a Segunda Guerra Mundial, tá? O que a gente vai ver lá na frente, tranquilo? Afirmação do nacionalismo e controle do governo sobre sindicatos, tá? Lembra os sindicatos ali, que é justamente um órgão específico em representar uma classe trabalhadora, por exemplo, sindicato dos professores, sindicato do pessoal da medicina, dos advogados e etc, tá? Então ele começou a limitar essa ação dos sindicatos, ele tinha todo o controle. E aqui ao lado eu mostro para vocês uma imagem, um cartaz do período, uma ali de 35, tá? O Brasil está de pé, vigilante e disposto a tudo, empenhado na conquista do seu destino imortal, tá? Então aí pode ver um sentimento nacionalista, tá? Um desejo e um maior apreço por questões nacionais, por questões aí do seu próprio território, beleza? Então falando ainda sobre a Constituição Polaca, lá em cima eu coloquei algumas setinhas que mostram para vocês. Ela colocou Vargas como seu líder representante, tá? Continuar aí se perpetuando no poder. Então Vargas ele continua através dessa Constituição 37. A suspensão das eleições também aconteceu, tá? Lembrando que de 35 deveria ser outro presidente seguindo. Aí a linha sucessória não foi ele, e provavelmente ali na parte de 39 e 40 seria outro, mas não a partir de 37, com a nova Constituição, ele aí se perpetua no poder mais alguns anos, tá? E por último, como eu disse para vocês ali, que ele proíbe, ele coloca na ilegalidade as associações, ou seja, os grupos ali específicos que faziam reuniões, e os partidos políticos, tá? Então, nesse momento, pessoal, a limitação, a centralização e também a repressão contra a população foi muito forte, principalmente quem fazia oposição ao governo ditatorial de Vargas, tá? Então, nesse período, muita gente foi presa, tá? Muita gente foi torturada, muita gente foi exilada, ou seja, foi mandada para fora do Brasil, e muita gente foi assassinada, principalmente quem ia de contra ao governo de Getúlio Vargas, tá? Lembra, é uma ditadura, tá? Não tem liberdade, não tem liberdade de expressão, muito de locomoção também, ali tem várias variáveis, tá? Você não podia fazer aquilo que você tinha vontade, é uma ditadura, e realmente o bicho estava pegando naquele período, tá? Não pode esquecer disso, beleza? E aí, pessoal, dentro desse controle feito por Getúlio Vargas, ele criou alguns órgãos, como eu coloquei para vocês ali, que controlavam o Estado, tá? Justamente ali para poder ter uma fiscalização sobre aquilo que acontecia dentro da sociedade brasileira, tá? Então, um dos primeiros foi o DESPES, tá? Que é a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, era um órgão específico em fazer várias buscas, várias perseguições e fiscalizar ali a sociedade, a parte social brasileira. E existiu também o DIP, muito mais conhecido, tá? Que era justamente o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Esse é mais importante porque ele fiscalizava e ele estava por dentro das mídias daquele período, das propagandas, dos filmes, das manifestações artísticas, tá? Então, filmes que iam sair naquele período era passado pelo DIP, e o DIP ia e dizia, não vai ser passado isso aqui. Manifestações artísticas, eventos culturais, tá? Seja, sei lá, desfiles, questões cívicas naquele momento, tudo que iria de contra o que Getúlio Vargas ali não gostava, o DIP chegava lá e dizia, isso não pode acontecer, isso vai ser limitado, isso vai ser... Então o DIP estava por dentro dessas questões de propaganda, tá? De imprensa, aquilo que acontecia aí no cenário brasileiro. Tranquilo? Então, passando aqui lá em cima, mostrando para vocês a parte ali do DIP, tá? Departamento de Imprensa e Propaganda. Falando um pouco sobre a economia dentro do governo do Estado Novo, então lá em cima, primeiro tópico que vocês não podem esquecer, transição de um sistema agroexportador para industrial, ou seja, antes ali do período de Vargas, tá? O Brasil ele tinha a economia praticamente toda voltada para a parte do café, tá? Era agroexportador, latifúndio, a parte da própria agricultura, tá? Era muito forte em relação a essas questões agrárias. A partir de Vargas ele teve
um sentimento aí de nacionalismo, tá? De desenvolvimento em relação a várias indústrias, e a partir do capital estrangeiro ele fez aí a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? A CSN, isso em 41, e a Companhia Vale do Rio Doce em 42, tá? Então foi duas grandes empresas que a partir do governo do Estado Novo, junto com Getúlio Vargas, ele começou a fazer esse desenvolvimento aqui no solo brasileiro, beleza? Ainda dentro da economia, listei aqui para vocês que ele tinha o controle do governo na produção de minérios e também as fontes de energia, tá? Então toda essa modificação que teve dentro das fontes de energia foi por conta de Getúlio Vargas também naquele período, tá? O controle econômico nesse período foi forte em relação até nessa parte. E também ele teve ali ele fez a criação do Conselho Nacional do Petróleo, que era justamente um órgão ali específico de tratar e analisar questões referentes ao próprio petróleo, que viria a ser conquistado lá na frente no seu segundo governo, que, já dando spoiler aqui, vai acontecer futuramente. Tranquilo? Então essa parte da economia é, lembrando também que na parte de baixo, valorização do trabalho é o que a gente chama dentro da historiografia, dentro do governo de Vargas e dentro de vários outros também, o trabalhismo, tá? Ou seja, a valorização do trabalho, uma corrente aí de um político voltado para questões do trabalho. Beleza? Então eu coloquei aqui para vocês dois pontos. Primeiro, a regulamentação da Justiça do Trabalho, tá? Um ministério que foi feito aí, que tratava um órgão específico justamente por conta dessas leis, tá? Que viria a ser feito por Vargas e consolidando aí a partir da CLT que a gente tem até hoje, que a gente falou lá que ele já estava planejando desde o governo provisório, tá? Lembra lá das férias remuneradas, tá? Do descanso semanal, a parte de 8 horas diárias, tá? A parte de várias adequações de aposentadoria e várias outras coisas que aconteceu graças a essa parte trabalhista de Vargas e que temos como benefício até hoje. Tá? Não pode esquecer, principalmente aí na parte de baixo, consolidação das leis do trabalho, ou seja, a CLT, beleza? Dentro desse trabalhismo foi onde Vargas ele realmente teve um salto muito importante, porque o povo começou a aclamar ele e colocou ele como o pai dos pobres, tá? O chamado pai dos pobres. Ele ganhou essa nomenclatura justamente por ele estar atrelado aí à questão das maiorias naquele momento, que era justamente ali a classe dos trabalhadores, os pobres, a classe mais baixa, a classe que ficava à margem aí durante vários períodos da história do Brasil. Então o pessoal começou a colocar ele como o pai dos pobres, um cara que ajudava, um político aí com uma personalidade voltada aí para as massas trabalhadoras, embora que ele também fizesse um equilíbrio com os industriais, com o pessoal burguês e outros setores também. Tranquilo? Passando aqui para vocês, a educação ela também ganha um novo caráter nesse período do Estado Novo, como eu coloquei ali para vocês, o ensino primário obrigatório e gratuito foi fortificado nesse período do Estado Novo, tá? Ampliação do acesso à educação. Vargas ele tinha essas medidas voltadas para a educação justamente para colocar os meninos e as meninas com a intelectualidade muito boa para principalmente trabalhar na parte industrial, tá? Lembra lá da questão da própria mão de obra, tranquilo? E aí vem um ponto muito importante dentro do seu governo, que é justamente ali o que a gente chama da era de ouro do rádio, tá? Então, o rádio ele passou a ser um aparelho muito importante a partir da década de 20 aí no Brasil. Tranquilo, então a primeira imprensa aí de rádio que tivemos foi em 1923, tá? Na parte ali, tanto de São Paulo, tanto no Rio de Janeiro. Então o pessoal, né, começou a ter um uso do rádio, tá? Muito forte, e o rádio ele começou a fazer parte do cotidiano dos brasileiros daquele período. Por quê? Porque o rádio ele teve um impacto muito forte, porque ele transmitia ali as notícias, tá? Ele era uma forma de entretenimento, tá? Ele falava ali sobre a parte dos acontecimentos, dos eventos históricos, tá? O pessoal narrava, então a população ficava sabendo de uma forma como antes não sabiam, tá? Então a parte da comunicação aí breve, tá? Curta e rápida nesse período foi por conta aí do rádio, tá? Então praticamente ao passar das décadas, ao passar dos anos a isso, 1930, 1940 em diante, cada brasileiro, cada família de brasileiro ali tinha
digamos que um rádio em casa e aí ficava escutando as notícias, tá? E nessa época o entretenimento era muito forte, era dedicado aí à parte da literatura, à parte de músicas clássicas, tá? Internacionais, nacionais também, e assim o pessoal tinha uma modificação muito forte na sua cultura, no seu cotidiano, no seu comportamento por conta dessa febre do rádio, tá? Então o rádio teve um impacto muito forte, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, dois aspectos principais: o lugar especial no cotidiano das pessoas. Então começou os aparelhos a serem vendidos aí milhares, tá? Principalmente na década de 30 e na década de 40, lembrando que desde a década de 20 já existia aqui no Brasil. E por último, lá embaixo, o rádio ditou a moda, estimulou o consumo de produtos industrializados, criou novas formas de lazer e veiculou diferentes sensibilidades, valores e hábitos, tá? É aquilo que a gente tem hoje, digamos que com a internet. A internet ela influencia você de diversas formas, tá? É um meio de comunicação aí muito eficaz, muito efervescente, que cada dia a gente tem novas modificações, e naquele período ali da década de 20 e 30 era justamente o rádio, esse aparelho aí gigantesco, fantástico, que mudou a vida da população. Então o que aconteceu? Nesse período os políticos eles viam o rádio como um aparelho, um elemento de ir para passar suas ideias, tá? Então Getúlio Vargas foi um deles que fez esse uso de uma maneira muito eficaz. Então Vargas utilizava aí as rádios para discursar, para todo brasileiro aí escutava seus discursos. Então ele professava aí, e uma coisa muito interessante, tá? Dentro do governo do Estado Novo 37 a 45, Vargas na parte do rádio, nessa propaganda, ele só exaltava o governo dele, tá? Então, a parte do assassinato, da centralização, da tortura e das coisas que aconteciam aí dentro dessa ditadura que acontecia, ele mascarava, tá? Ele só falava das coisas boas, construir uma siderúrgica, trouxe direitos para os trabalhadores e tudo mais, e o pessoal aclamava dele, só que, claro, a população também sabia dessa parte ditatorial, só que pelos rádios era passado só uma imagem boa de Getúlio Vargas, beleza? Então, pessoal, o rádio ele foi como um transmissor cultural aí, moldou a vida de muitas pessoas, principalmente nessa parte de Getúlio Vargas, tranquilo? É, a nossa aula acaba por aqui, tá? Lembrando, no livro de vocês, esse assunto vai da página 29 a 38. Então, por que eu não vou concluir o assunto aqui? Porque o livro de vocês em específico, ele já começa depois na parte da Segunda Guerra Mundial, que também faz parte dentro do governo de Vargas, tá? Porque Vargas, ele vai se aliar a um dos lados da guerra, inclusive vai mandar combatentes aqui no Brasil para lutar lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, para a gente conhecer como ele faz toda essa manobra, a gente primeiro tem que entender, claro, como se deu a Segunda Guerra Mundial. Então o livro de vocês é interessante por isso, tranquilo? Então a gente acaba por aqui. Acredito que nas próximas aulas eu vou fazer uma resolução de questões sobre o governo de Getúlio Vargas. Aí depois a gente começa a Segunda Guerra Mundial até fazer o panorama e a conexão com o governo de Getúlio Vargas. Aí seguindo a linha do livro de vocês, beleza? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. E semana que vem estaremos juntos novamente. Valeu e forte abraço.